Olá, mais uma vez estamos aqui reunidos para estudar a lição. Você é muito bem-vindo aqui nesse canal. Nós estamos aqui num formato diferente, estamos numa das igrejas do distrito de Santíssimo, aqui onde o pastor Igor, ele tem administrado, tem conduzido esse distrito. E pastor, mais uma vez, essa lição de domingo, tem pessoas que às vezes não assistem o sábado, mas assistem o domingo, então a gente quer aqui apresentar ao senhor. Aqui é o pastor Igor Marinho, né? E ele está com grande alegria participando aqui com a gente nesse dia. Quero convidar você, nesse momento, a inscrever-se no canal também, a curtir e compartilhar mais uma vez também esse link para que outras pessoas recebam a palavra de Deus. Convido você nesse momento a sentar-se aí, pegar sua lição, sua Bíblia e estudar junto conosco. Bom, vamos então iniciar o estudo de hoje com uma oração. Pedir aqui ao pastor Ricardo para orar, por favor. Com certeza. Oremos. Paizinho querido, muito obrigado pelo teu cuidado, teu carinho. Obrigado pela tua proteção nesse período de pandemia que estamos vivendo. E também queremos, nesse momento, te pedir a iluminação do Santo Espírito para compreendermos a tua palavra. Esteja conosco nesse momento. Eu te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, lição de domingo. O título é Oferecendo Oportunidades de Salvação. A gente entende que a salvação era impossível para o homem alcançá-la sozinho, né? Então, a primeira oportunidade mais importante de salvação foi oferecida pelo próprio Deus. E o pastor João, você nos ajuda a entender isso melhor aí na Bíblia? Através de quem que veio essa salvação? Como é que a gente pode entender isso melhor? Interessante, né? A lição vai trazer um texto importante, que é o texto de Lucas 19, verso 10. Ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O plano original de Deus não consentia em salvar ninguém. Deus já criou as pessoas dentro do seu reino. Adão e Eva foram criados dentro do reino de Deus. Mas com a vinda do pecado, houve uma ruptura, um afastamento, e houve a necessidade, então, de reconciliação. Essa reconciliação só foi possível através de Cristo Jesus. E nós concordamos, assim como estudiosos da Palavra de Deus, que Lucas 19:10 é um pequeno resumo de sua missão, onde ele afirma que ele, o Filho do Homem, veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Então, depois de uma série de parábolas e explicações a respeito da salvação, ele vai cristalizar, então, os ensinos dessa maneira. Eu e você estamos perdidos, mas temos a bênção e a gentileza, né, o favor, a graça da parte de Deus de enviar o seu Filho amado para nos salvar. Muito bom. Percebemos então que tudo o que era necessário para a salvação e a reconciliação dos seres humanos, Cristo fez. Agora, Ricardo, será que a gente tem algum papel a desempenhar também nesse papel de transmitir a salvação, a mensagem de salvação? Claro, com certeza. Até mesmo o título da lição dessa semana, Por que testemunhar?, nos dá uma boa base para responder a esse questionamento, a essa sua pergunta, pastor Lucas. Em Romanos, capítulo 10, versos 13 e 14, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Veja, o nosso papel de sermos instrumento na mão de Deus é para que a salvação em Cristo alcance esses que estão no lamaçal do pecado, vamos assim usar uma linguagem, né, muito corriqueira. Então, o nosso papel é simplesmente sermos uma testemunha, nos colocarmos na mão de Deus para que Deus possa nos utilizar para alcançar aquele que está, então, carecido da graça de Cristo. Muito bom. Agora, pastor Igor, o nosso guia de estudos também menciona um outro texto, o texto de Tiago, né, capítulo 5. Como é que a gente pode entender melhor esse texto? Como é que a gente pode aplicar na nossa vida? Então, eu vou ler aqui na Almeida. Então, Tiago 5, versos 19 e 20. É lido o seguinte: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter,
Saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Não que eu tenha o poder de cobrir, não que eu tenha o poder de salvar. Aquilo no verso 19, a ideia é como se eu estivesse restituindo, auxiliando para tirar aquela pessoa daquele mau caminho e levando ao caminho verdadeiro de salvação, que é Cristo. Então, eu não tenho o poder de apagar pecados, mas eu levo para aquele que tem. Então, essa é a ideia. Então, quando nós apagamos muitos pecados, no sentido de que estamos auxiliando as pessoas para o retorno do Cristo. É interessante, pastor Igor, porque a ideia do texto é exatamente essa. Se eu sou um instrumento de salvação e eu levo alguém para próximo de Cristo, ao me aproximar dele como instrumento, eu também sou salvo. Então, o poder não está naquele que salva ou naquele que vai cobrir pecados, mas estando perto de Cristo, eu sou salvo também. Me lembrei da sua fala, pastor João, pelo seguinte, às vezes nós esquecemos, não sei se o autor vai comentar no decorrer da semana, mas esquecemos quem somos diante do outro. Então, quando estamos com o outro, nós temos que assumir quem? O Cristo. Diante do outro precisa ser o Cristo, não literalmente, mas ser um mini Cristo, um cristão, porque naquele momento eu vou canalizar para o Mestre, para o Salvador, para o nosso sumo pastor, para deixar bem claro, mas naquele momento, para o outro, eu tenho que dar certeza para ele que, a partir do que a gente está fazendo, estamos direcionando ele para a vida de Cristo. Bom, queridos, então hoje nós aprendemos bastante coisa. A primeira delas é que tudo que era necessário para a nossa salvação foi providenciado por Deus. O próprio Cristo veio a esse mundo buscar e salvar o perdido. Nós aprendemos também que nós precisamos nos colocar como instrumentos de salvação nas mãos de Deus, testemunhar, levar essa salvação àqueles que estão perdidos. E precisamos também entender que Deus ele quer nos envolver o máximo possível nessa obra salvadora. Peço que você continue aqui no nosso canal, que você seja muito abençoado por Deus, que você se prepare para o estudo de amanhã também. Fique aí, estude conosco.